Resenha de Alchemized, da Sen Liu, publicado pela editora Intrínseca. Esse livro pequenininho, menina, de 960 páginas. Eu fiz a leitura desse livro em 12 dias, e depois de 12 dias eu posso vir aqui falar pra vocês que é um dos melhores livros que eu li no ano, se não o melhor livro lido do ano. Eu vou trazer um pouquinho da sinopse do livro, depois eu vou falar sobre a minha opinião e trazer alguns elementos dentro dessa história. Talvez de uma forma bem misturada dentro do vídeo, mas vocês vão conseguir entender ao decorrer do vídeo. Enfim, aqui a gente vai conhecer a Helena Marino. Ela estava em estado de inércia. Ela é uma prisioneira, né? Ela participava da Chama Eterna, que é basicamente o grupo de resistência que lutava contra os necroservos. Eles perderam a guerra e a Helena acabou sendo aprisionada em estado de inércia. Eles resgatam ela desse estado de inércia e levam ela para fazer algumas pesquisas, entender quem ela era dentro da Chama de Ferro, até que eles percebem que a memória dela foi alterada. E eles querem entender o porquê que a memória dela foi alterada, qual que era o papel dela dentro da guerra e da Chama Eterna. Aí eles mandam ela pra onde? Pra casa de Kane Ferron, que é o Alcaide Mor, basicamente um dos necroservos, uns necroservos não, um dos necromantes mais letais e mais ferozes, digamos assim, dentro da batalha. Ele foi um ponto muito importante para eles ganharem a guerra. A gente vai entender como que a guerra foi perdida, porque o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o pós-guerra, que nos apresenta os personagens e o que acontece depois que eles perderam a guerra. A parte 2 do livro é basicamente a guerra em si, como que eles começaram essa guerra, como aconteceu a guerra e como eles perderam a guerra. E a parte 3, ela é a continuidade da parte 1 com a conclusão do livro. Ele é um livro bem grande e eu sempre falo que ler um calhamaço é uma experiência, mas ler um calhamaço bom é outra coisa, é outro nível. Eu tenho ressalvas a esse livro que, assim, gente, a escrita dele é muito boa. A autora, assim, é absurda de boa no que ela faz. A escrita é muito boa, o universo é muito imersivo, é muito rico em informações. Pra quem não sabe, Alchemized, ele era uma fanfic de Hermione, né? Se chamava Mana Code, é uma das fanfics de Hermione mais famosas. Eu nunca li. Não me arrependo também não tenho muita vontade. Mas enfim, se você acha que você vai ler Alchemized sendo uma fanfic apenas de Hermione, você vai estar tendo uma quebra de expectativa talvez um pouquinho alta, porque esse livro ele foi reescrito, reestruturado e repaginado para ser uma obra original. A autora ela cria algumas coisas aqui do zero, então ela pega algumas referências, você consegue perceber essas referências, você consegue perceber que há inspiração de Harry Potter dentro do universo, mas não se baseia apenas nisso. Então vá com uma expectativa um pouco diferente de que se fosse uma história original, tá bom? Enfim, ele não é uma romantasia. Eu vejo algumas pessoas vendendo como uma romantasia. Eu, Alisson, particularmente, vejo como uma fantasia dark. Ele tem romance, sim, dentro do livro. O romance está presente, mas acredito que o foco seja em segundo plano. Para mim, o que está em foco aqui é os personagens, a construção de universo, que é muito bem construído, e a guerra em si. Aqui a gente vai ver também como a guerra ela deixa cicatrizes tanto psicológicas quanto físicas nos personagens e na sociedade. Até onde essas feridas vão abertas, até onde essas feridas vão tão profundamente na alma desses personagens. Os personagens são muito bem construídos, são muito complexos, os relacionamentos deles também é extremamente complexo, tanto do Kane Ferron com a Helena Marino, né, que são os nossos protagonistas, é um relacionamento extremamente complexo, mas muito bem construído, porque ambos, a Helena é de um lado e ele é do outro, eles estão em lados opostos nessa guerra, então é um livro que vai trazer também essa dualidade, essa ambivalência, essa, né, diferença de questões políticas e pensamentos que os personagens têm. A Helena, ela é uma curandeira, ela trabalha dentro do hospital, e o Ferron, ele é um assassino que trabalha assassinando pessoas, das quais a Helena acaba tendo que curar. Então a gente vê a destruição em massa que vai acontecendo dentro desse livro. Eu vou começar dando a sinopse, como eu já falei, né? A Helena, ela é uma prisioneira, a memória dela foi alterada, ela vai para casa do Kenny Ferron, a gente vai acompanhar, então, ela sendo passada por experimentos científicos, por torturas também, por cenas bem pesadas. Ele é um livro mais 18, lembrando a vocês que ele é um livro mais 18, ele é para uma leitura mais adulta, e ele contém uma lista de gatilhos um pouquinho grande, então deem uma pesquisada na lista de gatilhos, porque os gatilhos estão presentes no livro, às vezes de uma forma um pouco mais sucinta, mas estão ali presentes, então é muito importante que você se atente a isso. Ele é um livro de quase 1000 páginas, mas que você lê ele e você nem percebe que você tá lendo de tão bom que ele é. É um dos poucos livros, assim, que realmente me tirou muito da realidade. Alguns livros, eles me tiram da realidade, mas eu ainda tô muito, assim, batendo de frente com ela. Ao mesmo tempo que eu sei que eu tô lendo, eu sei que é um livro, eu sei que é uma história, e esse aqui não, parece que eu vivi essa guerra com os personagens. Eu me apeguei aos personagens. Vou esperar a moto passar. Aí. Eu me apeguei aos personagens, eu me apeguei a Helena Marino. É uma das minhas personagens favoritas, assim,
Juro pra vocês, é uma das minhas personagens femininas favoritas. A força, a resiliência, a inteligência dessa mulher me deixaram embasbacado. A gente sabe que ela é inspirada na Hermione Granger, né, de Harry Potter, e eu amo a Hermione também. E aqui não poderia ser diferente, essa inteligência e essa força que a personagem tem. Mas ela também é uma personagem muito injustiçada e muito frágil em alguns quesitos. Eu não digo frágil dela ser uma personagem fraca, mas eu digo frágil em algumas outras questões. Ela tem uma questão de submissão muito grande à chama eterna, né? A chama eterna é basicamente o lado bom da guerra, digamos assim. Ambos os lados, eles têm os seus prós e contras, a gente consegue entender o porquê que os necromantes estão fazendo o que estão fazendo, apesar de ser um motivo bem ridículo, mas a gente também consegue entender a chama eterna e o porquê que eles estão combatendo de frente com os necromantes. A gente tem essa questão das opiniões divergirem muito, né, dentro desse universo. Quem tá de um lado acredita fielmente nesse lado, quem tá do outro acredita fielmente nesse outro, e eles são muito teimosos para não acreditarem novamente. Todos os personagens têm uma sede grande de poder e de riquezas e de estar na alta sociedade, então a gente acaba vendo até onde a ganância do ser humano, dos personagens aqui vai. Esse livro ele é muito rico em informação, o universo é muito bem construído, a autora sabe muito o que ela tá fazendo aqui. E assim, gente, as primeiras 80 páginas do livro, elas são um pouco confusas, eu diria, porque é muita informação na tua cabeça. Você fica até um pouco assim, meu Deus, é denso. A tua cabeça chega a pesar de tanta coisa que vai jogando pra você. É ressonância, é vitamancia, é vivomancia, é muita coisa mesmo. Mas eu juro pra vocês que vale a pena. Depois, na parte 2, quando começa de fato como ocorreu a guerra, como ela começou e como eles perderam a guerra, você consegue entender melhor alguns argumentos, algumas coisas que são trazidas no livro, né? O vocabulário, digamos assim, que é usado dentro do livro. Não é vocabulário, menina. Não lembro o nome, mas enfim, a ressonância, eu vou explicar pra você o que que é. A ressonância é basicamente a magia desse universo, é o que dá poder aos personagens. Alguns têm a ressonância rara, por exemplo, a Helena, ela tem uma ressonância rara porque ela é uma curandeira. Então, ao mesmo tempo que ela pode curar, ela também pode reviver os mortos, que é o que os necromantes fazem, né? Eles revivem esses mortos pra fazer um exército, assim, imbatível. Enfim, a gente também tem alguns, tipo, os Holdfasts, que são basicamente. É basicamente a família do Harry Potter ali. O Holdfast é basicamente. O Luke Holdfast é basicamente o Harry Potter nesse universo. Ele é muito poderoso, ele tem a piromancia, que é uma das ressonâncias raras dentro do universo, que é pra controlar o fogo, que é o que mata os necroservos e os necromantes também. Então ele tem o poder do fogo. A gente também tem o Ferron, né, o Kane Ferron, que basicamente controla ferro, mas ele também tem ressonância rara de vitamancia ali, né, vivomancia, que é controlar a mente dos personagens. Então, gente, esse livro ele tem muita informação mesmo, mas conforme você vai lendo, você vai pegando essas informações. Como eu falei, ele era uma fanfic de Harry Potter, né? Então você consegue ver essas inspirações dentro do universo, mas ainda assim é algo muito original, é muito diferente. Ele é um livro muito forte e dolorido em vários momentos, porque ele vai mostrar a brutalidade da guerra, as batalhas sangrentas. Se você espera um livro que tenha muita cena de luta e batalha, talvez isso não seja o livro para você também, porque apesar de ter isso, a gente vai ver a história mais no ponto de vista da Helena. É um livro em terceira pessoa, não é em primeira pessoa, mas a gente vai ver ele mais no ponto de vista da Helena. Então, a gente vai ver ela mais dentro do hospital, né? Ela vai estar curando e tentando salvar essas pessoas que vêm das batalhas, que vêm do ponto de combate. Então, você não vai ver tantas cenas de luta. Apesar de ter algumas cenas de luta em que a Helena, a própria Helena, sabe, que é uma curandeira, ela começa a lutar, ela é treinada para lutar também. Então, a gente vai acompanhar isso também. Ahn, mas de resto, o livro é muito bom, é muito bem escrito, o universo é muito rico em informações, em construção, é muito, muito, muito bom. É muito complexo também, os personagens, as relações deles. Eu tô tentando não dar spoiler, então não sei mais muito o que falar sobre esse livro. Mas, gente, vale muito a pena, apenas leiam, vocês não vão se arrepender. Esse livro, ele nos mostra as marcas que a guerra deixa nas pessoas e, assim, Alisson tem final feliz? Amigos, deixa eu contar pra vocês que o final é bem agridoce. Uhum. Pode agradar a alguns e pode desagradar a outros. Eu gostei muito do final, mas é um final que me destroçou, que me machucou um pouco, porque eu esperava um pouco mais de validação pra nossa querida Helena, já que a gente passa tanto tempo com ela e a gente vê a importância dela dentro da guerra. Eu já vou mostrar aqui, assim, uma foto. Dizem que um beijo vale mais que 1000 palavras, mas essa foto valeu mais do que 2000 palavras, então, porque, gente, essa foto aqui me mata, dá vontade de chorar só de lembrar. Ah, Alisson, o livro chora? Chora, gente. Eu chorei daqui, ó, pro final. Não, da página 600 pro final, menina. 300 páginas foi só eu no chororô. Muito, 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 muito bom mesmo. Ai, mas com quem que a Helena vai ficar? Obviamente que é com o Kane Ferro, né? A gente já sabe disso, já que era uma fic do Hermione. O Kane basicamente era o Draco e a Helena era basicamente a Hermione, como eu já falei.
E é isso, gente, a gente vai ver essa relação deles, é uma relação bem complexa, como eu também já havia dito. Nossa, que menina repetitiva eu tô hoje. Como eu já havia dito, né, eles são de lados opostos da guerra, então ela é uma curandeira, ele é um assassino. A gente vai ver essa relação deles, como é que vai ser construída, né, na base de desconfiança, de traições, mas também de apoio ao mesmo tempo e muito amor. É uma relação bem complexa, mas muito bem construída, e vocês acham que vão gostar muito. Então, assim, gente, se vocês estão com expectativas altas, vocês estão fazendo bem, porque esse livro realmente é muito, muito bom. Se você já leu a fanfic de Mana Code, me conta aí o que você achou de Alchemized, caso você tenha lido, se você pretende ler Alchemized ou não. Eu, particularmente, amei. 12 dias de leitura e foram um dos melhores 12 dias de leitura da minha vida esse ano. E, sério, esse livro é muito, muito bom. Vale a pena cada página lida, de verdade. Eu sei que o preço dele tá um pouquinho alto, então esperem uma promoção para vocês comprarem. Ele tem duas versões, tem nessa edição de capa dura, também tem na edição de brochura, né, caso você goste de ler em capa mole. Eu tenho essa edição aqui, em capa dura, que é muito bonita, inclusive. Bem caprichaduchas, bem bonituchas. Mas enfim, gente, é isso. Não quero dar spoilers para vocês, mas leiam o livro sabendo que ele não é uma romantasia, que ele é uma fantasia dark. Vocês vão ver muitas cenas sangrentas, muitas cenas tristes, a dor da batalha, a dor do combate, a dor de uma guerra, os sinais e marcas que essa guerra deixa nos personagens, mas vale muito a pena. É um livro, assim, muito bem escrito. Eu não consigo parar de elogiar a escrita desse livro, porque a autora realmente escreve muito, muito bem. Eu me senti dentro da guerra, eu me senti junto com os personagens, eu sofri junto com eles, e depois que eu terminei o livro, eu senti um vazio. Sabe aquele vazio que você fica, o que será de mim agora? Eu não sei mais o que eu vou ler, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque esse livro aqui, ele me fisgou de uma forma avassaladora. Ele é irredutível. Muito, muito bom. Um dos melhores livros que eu li esse ano, se não o melhor livro do ano. Recomendo demais. E é isso, gente. Um beijo. Espero que tenham gostado dessa resenha. Tchau! E se quiserem mais resenhas, me perguntem, me peçam aí que se eu já ter lido o livro, qualquer coisa eu trago.